Olá, eu sou Alexandre Monsores e hoje vamos trazer mais um vídeo sobre assuntos pertinentes à Palavra de Deus, pertinentes à teologia, de forma informal e de forma um pouco diferente. Hoje vamos falar só um pouco, sobre fé. Vamos citar um personagem, Abraão, que muitas vezes ele é citado como o pai da fé. Vamos falar sobre a experiência dele e a nossa experiência, como a vida dele serve para nós, para entender certas coisas pertinentes a esse misterioso assunto chamado fé. Tem uma postagem no blog, no meu blog do Monsores, só procurar lá, que fala sobre a fé e o pôquer. Você começa o jogo com algumas moedas, a tua fé. Você começa a sua vida com algumas moedas de fé. De acordo com o jogo, de acordo com o andar da carruagem e o tempo do jogo, a tua vida, você pode ir perdendo moedas ou adquirindo mais moedas. Você pode, no transcorrer da sua vida, você pode perder fé ou ganhar fé. E quem te dá isso é a mesa. Você não pega de ninguém, ao contrário do pôquer. Você não pega dos teus adversários. É a mesa que te dá. Mas isso já é outra coisa. Vamos falar sobre Abraão, um pouco sobre Abraão e uma deliciosa especulação. Primeiro vamos ver o que Hebreus 11 nos diz. Por que Abraão é chamado pai da fé? Eu respondo isso para algumas pessoas, para alguns alunos, alguns amigos, e me respondem sempre que Abraão, enfim, creu no que Deus ordenou em levar o filho a sacrifício. Ninguém teria coragem de oferecer um filho a sacrifício, no seu próprio Deus, claro, como prova de fé e amor ao Pai, a Deus, ao Criador. E Abraão teve esse peito, teve essa coragem de levar o filho a sacrifício, esperando que o Senhor proveria o seu animal para o sacrifício, não precisando matar naturalmente seu filho, Isaac. Mas essa resposta é errada. Abraão não é o pai da fé por causa disso. E que Hebreus 11, 8 nos diz, Hebreus 11, 8 nos diz, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Abraão, ele é o pai da fé, porque antes mesmo de seu filho, Abraão, ele obedeceu a Deus, indo para um lugar que não fazia a menor ideia de onde era, o que passaria e o que viria pela frente. Ele é pai da fé, porque ele obedeceu a Deus, creu que Deus o estaria enviando a um lugar de forma segura, ou nem tanto, mas ele acreditou em Deus, teve fé no Senhor, de que aquele que estava falando era Deus, e que no final das contas ia dar tudo certo. Abraão é pai da fé, porque obedeceu os chamados de Deus para sair de sua casa e ir para um lugar que não fazia a menor ideia. Ok. Então é isso. Partindo do princípio que o próprio Hebreus diz, que ele habitou em cabanas com Isaac e Jacó, olha só como era a terra alheia, morando em cabanas, habitou na terra da promessa, habitou em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Ou seja, Abraão, ele herdou uma terra, ele foi para uma terra e habitou junto com seu filho e seu neto. Era comum que os clãs, que as pessoas, que as famílias andassem juntas
talvez um pouco distante uma da outra, mas na mesma terra, habitando junto com Isaac e Jacó. É o que a palavra de Deus diz em Hebreu 11, 9. Vamos pensar agora no seguinte, a cabeça desse cara, a cabeça de Abraão. Aí você pensa, eu não consigo ter a fé que Abraão teve. Primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, para com essa de que esses personagens bíblicos são super-heróis. Não, de forma alguma. Porque os homens hoje estão crendo que A, B ou C são super-heróis em suas orações, em suas consagrações. Fulano tem mais poder que o outro. Para com isso. Quem tem poder é o Senhor Deus e não a pessoa. Vaso de honra, tudo bem, claro, por sua missão, por estar granjeando os talentos que Deus deu para ele. Claro, honra quem tem honra, mas cuidado com os louros que vocês estão colocando na cabeça das pessoas. Essas pessoas que estão aqui são como você, são como eu. Afinal de contas, mesmas paixões que alguns profetas. Vamos lá. Imagina agora esse homem, Abraão, ouvindo aquela voz estranha. Vamos lá? Sai da sua tenda, vá para uma terra A, B ou C, X, Y, Z. Eu te prometo isso e aquilo. Que história é essa? Ouvir uma voz espiritual em meus ouvidos, ou na minha cabeça, ou no meu coração, uma voz gritando. Como é que eu vou dar crédito a essa voz? Como é que eu vou ter discernimento? E hoje em dia, volto a falar, discernimento sobre ouvir Deus ou não ouvir Deus está muito confuso. Pessoas acham que estão ouvindo Deus e não estão ouvindo Deus. Assim como acham que não estão ouvindo Deus, estão sim ouvindo Deus. Muito bem. Vamos lá. Se fosse você ouvindo uma voz falando, olha, larga a tua casa, larga a tua cidade, larga a tua família e vai para uma terra que um dia ainda vou te falar o que é e onde é. Fala a verdade. Você duvidaria. Imagina a cabeça desse Abraão largar seus primos, amigos, parentes, irmãos, amigos próximos de trabalho, amigos de lazer, enfim. Imagina agora você largando a sua cidade, sua casa, seus pais, para obedecer uma voz que você ouviu dentro de você falando para você sair. Isso é insano. Tem muita gente ouvindo para sair, mas ainda está na sua casa, junto com a sua família, e já cansaram de ouvir para sair, para ir para uma outra terra, para uma missão distante, mas estão com medo, talvez duvidando. Vou te dar um conselho, ok? Vamos para a Bíblia em Gênesis 11. Gênesis 11. Vou escrever aqui. Gênesis 11, a partir do versículo 10. Olha que coisa interessante nós temos. A geração de Sem. Estas são gerações de Sem. Era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade. Então, Sem, aos 100 anos, com 100 anos teve Arfaxade. Arfaxade, muito bem. 2 anos depois do dilúvio. Sem, aos 100 anos gerou Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio. E viveu 100, depois que gerou Arfaxade, 500 anos. 100, depois que gerou Arfaxade, durou 500 anos. 100 mais 500, claro, você sabe, 600 anos de 100. Ok, vamos guardar esse número aqui em cima. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. Ok. Aos 35 anos gerou Salá. E Arfaxade, depois que gerou Salá,
403 anos. 403 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 403 anos. Depois dos 35, Salá. Salá, 30 anos, gerou Éber. 30 anos, gerou Éber. E aí, depois que gerou a Éber, 403 anos. Também, 403 anos, Salá viveu depois que gerou Éber. Éber, em Gênesis 11, versículo 16, diz: 34 anos gerou Peleg. 34 anos gerou Peleg. E depois de Peleg, 430 anos viveu Éber. Depois que gerou Peleg, aos seus 34 anos, 430 anos Éber viveu, gerando filhos e filhas. Peleg, Gênesis 11, 18, teve Reu aos 30 anos. Olha, 30 anos e gerou Reu, no versículo 18. 30 anos gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos. 209 anos. 30 anos ele teve Reu. Depois de 30, 209. Ou seja, ele viveu 239. Muito bem. Vamos ao versículo 20 de Gênesis 11. Reu, 32 anos, gerou Serug. Reu, aos 32 anos, gerou Serug. Sendo que Reu, 207 anos depois que gerou Serug, 207 anos, 207, viveu Reu depois de 32 anos. Serug, 30 anos, gerou Naor. 30 anos, ele gerou Naor. Aos 30 gerou Naor, muito bem. E Serug, depois que gerou Naor, 200 anos viveu. 200 anos viveu Serug. Aos 30 ele teve Naor. E depois dos 30 ele viveu mais 200 anos. E depois de Naor, aí onde vem interessante, Naor com 29 anos gerou Terá. Muito bem. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos. 119 anos viveu Naor. Ok? Me acompanhem. E Terá. Aqui que está interessante. Aos 119 anos, depois de ter Terá, Naor morreu. E Terá, 70 anos, gerou Abrão. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Terá, 70 anos, viveu até gerar Abraão. 70 anos, nasceu Abrão. Se tornaria Abraão depois. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão. Versículo 26 de Gênesis 11. Abrão, a Naor e Harã. Muito bom. Estas são gerações de Terá, Abraão e Harã. Não me interessa mais ali. Interessante, não é mesmo? Recapitulando, vamos ver. Nós temos Sem, que aos 100 anos teve Arfaxade, que aos 35 teve Salá. Salá com 30 anos teve Éber.
Éber aos 34 teve Peleg. Peleg aos 30 teve Reu. Reu aos 32 teve Serug. Serug aos 30 anos teve Naor. Naor aos 29 teve Terá. Terá aos 70 teve Abraão. Não importa com quantos anos eles morreram, quantos anos eles viveram depois de terem seus filhos, não interessa. Apenas para 100 nos interessa, que aos 100 anos ele teve Arfaxade, viveu 500 anos, 600, correto? Muito bem. Vamos fazer uma conta, meninos? Vamos. O que acontece? Vamos lá. Como é que é essa conta? A conta é a seguinte. Vamos pegar os anos que eles tiveram, seus filhos, seus herdeiros, e vamos somar. 100 aos 100 anos. 100 aos 100 anos teve Arfaxade. Mais 35 anos se passaram. Mais 35. Mais 30 anos se passaram. Depois, mais 34 anos se passaram. Mais 30 anos. Reu, aos 32 anos, teve Serug. Então, vamos somar tudo. Mais 32. Serug. Aos 30 teve Naor. Que aos 29 teve Terá. Que aos 70 teve Abrão. 390 anos. Vamos refazer as contas? 390 anos se passaram depois que 100, contando os 100 anos que 100 teve Arfaxade. Vamos lá novamente? 100. Aos 100 anos teve seu primeiro filho, Arfaxade. Então vamos somar 100 mais 35, Arfaxade aos 35 teve Salá. 35, Salá, 30, teve Éber. Éber aos 34 teve Peleg, que aos 30 teve Reu, que aos 32 teve Serug. Aos 30, Serug teve Naor, que aos 29 teve Terá, que aos 70 teve Abrão. 390 anos. Então, nesta idade, se passaram 390 anos, até que nasceu Abraão. O curioso é que se Abraão lá, em Hebreus 11, nós limos, provamos que habitou junto com seus herdeiros, filhos e netos, há grande possibilidade de Abraão, antes dele partir para a terra prometida, que ele morasse também com seus antepassados. Ok? Há grande possibilidade deles morarem todos juntos. Cultura essa que Abraão herdou depois que foi para a terra prometida, habitando, segundo Hebreus 11, com seu filho e neto. Imaginem todos esses estando próximos de 100 a Abraão, até Abraão nascer. Depois pesquise com que idade Abraão ouviu Deus falar com ele. Depois você pesquisa com que idade ele partiu. Ouvir Deus mandar é uma coisa, obedecer a Deus é outra. Não coloquemos na mesma data Abraão ouvindo Deus e partir no mesmo dia. Não. Você não é assim. Eu não sou assim. Eu preciso pesquisar. Eu preciso investigar, ter discernimento para saber se Deus está falando comigo. Então não é imediatamente assim. Então fique atento nesta conta aqui agora. 390 anos. Se Abraão, aos 17, 20 anos, ouviu Deus falar, então vamos somar mais 20 anos. Não é o bastante?
Vamos somar 40 anos? Ah, não é bastante. Vamos somar 50 anos então. Tudo bem. 50 anos. Até ele ouvir Deus. Não é a data da partida de Abraão. A data que ele ouviu Deus. Então vamos somar 390 até Abraão, hipoteticamente aos 50 anos. 390 mais 50, nós temos 440 anos. Ok? 440 anos. 390 mais 50. Então, Abraão estava em um certo lugar, na sua casa, com sua família. Ele ouviu Deus falar. Vamos colocar como 50 anos de idade. Ele ouviu Deus falar. Muito bem. Deus falou com ele, correto? Correto. Depois disso tudo acontecer, correto? Então até agora eu não estou falando nada antibíblico. O bacana é que se Abraão tivesse dúvidas, que desafio é esse de sair da minha casa e ir para um lugar que eu não conheço, Senhor? Que desafio é esse de saber se o que eu estou falando, se o que eu estou ouvindo é da sua parte, Deus? O que eu faço? Oro. O que você deve fazer? Orar. Além disso, vá pesquisar com seus antepassados. Vá pesquisar com eles. Bate uma ideia com seus pais e avós na fé. Procura, pergunta aos anciãos da igreja, mesmo que não seja da tua igreja, pergunta para eles. Muito bem. Sem, depois que teve Arfaxade, o primeiro de sua geração, nova geração, ele viveu mais 500 anos. Só que até os 500 anos, tudo isso foi acontecendo. E se passaram, se você botar 50 anos, 390 anos, Abraão nasceu. Se você acrescentar ainda mais 50 anos, dão 440 anos. De Sem teve Arfaxade até Abraão nascer. Ou seja, a especulação deliciosa é: Abraão pode ter ido procurar o seu avô Sem. Sem estava vivo quando Abraão nasceu. Sem estava vivo quando Abraão nasceu. Acrescentando mais 50 anos. Digamos que Abraão ouviu Deus falar com ele aos 50 anos. Tem tempo de sobra ainda. 440. Dentro dos 500 anos. Imagina agora. Eu posso falar isso de forma romântica porque eu sou escritor. Viajem comigo agora. Abraão pega o seu veículo, seu camelo, ou as suas sandálias, anda quilômetros à procura da tenda de seu avô Sem, que ainda estava vivo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Chega lá na tenda de Sem, vô, sua bênção. Por favor, vô, eu ouvi uma voz estranha. Nesses dias eu ouvi uma voz falando, me ordenando, falando sobre uma promessa, uma terra. Eu receio ser Deus. Aí Sem pergunta para ele. Isso é uma história que eu estou contando. Estou na Bíblia. Mas agora é uma história. Estou inserindo algumas coisas que não são antibíblicas. Aí Sem pergunta para o seu neto e fala: o que você ouviu exatamente? Não, eu ouvi para largar todo mundo e sair da minha parentela e ir para uma terra que eu não conheço. Aí Sem olha para o seu neto, Abraão, e fala: meu pai ouviu a mesma coisa. Uma voz do alto e do íntimo dizendo: mostrar uma arca,
larga o que você tem e vai para um lugar que está reservado para você. Muito bem. Sem estava vivo quando Abraão nasceu e quando ele teve o chamado dele para sair, largar a parentela. Está com dúvidas? Deus te mandou sair desse lugar. Ore, fale com ele, com certeza. Procure discernimento, mas não tenha vergonha de procurar os anciãos da igreja e se aconselhar. De repente, muitos deles, se não todos, da sua igreja, vieram de um lugar também. Ouviram Deus mandar eles sair de onde eles estiveram, para estar naquele lugar. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.